Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui, para o nosso episódio de início de semana sobre NFL, Mock Draft. Eu e o João Eduardo Dutra vamos simular a primeira rodada do draft da NFL. O João Eduardo Dutra, meu amigo jornalista e especialista em draft da NFL. Na verdade, ele fez o mock draft do jeito que a gente sempre faz, ele fez as escolhas e eu anotei alguns pontos aqui para cornetar. Avancei bastante desde o último mock draft no estudo desses prospectos que vão entrar na NFL, então tem algumas opiniões. Tem um giro de 180 graus sobre um prospecto, um dos principais prospectos, que eu acho que o João, nas nossas conversas, ele já deve ter percebido, mas eu tô ansioso para compartilhar aqui no podcast. João, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. A gente já tá naquele cenário ali que a gente tem um grupo de jogadores que a gente imagina que vão ser ali as 7, 8 primeiras escolhas e falta determinar ali a ordem, né? Mas eu acho que nessa altura a gente já tem um primeiro grupo, eu sinto analisando, um primeiro grupo já bem definido. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Sim, é mês do draft já, né? Mês do draft. Inclusive, para esse ano eu acho que tá até mais aberto do que outros anos. Outros anos eu acho que a gente já tinha uma expectativa melhor do que ia acontecer no draft. Esse ano, ainda o draft começa na segunda escolha. Eu acho que já é bem ok a gente já falar isso, mas em outros anos a gente já estava nessa terceira, começa na quarta. Mas alguns jogadores se destacando. Eu vou ser sincero com você, quanto mais eu vejo essa classe, mais eu desgosto dela no geral. Mas eu acho que é uma classe fraca no geral. Eu acho que os melhores jogadores não são tão bons quanto de outras classes. Eu acho que algumas posições ela tem uma profundidade legal, mas é ali tudo num nível intermediário, que tem bastante defensive tackle, tem bastante isso, que não seriam jogadores de alto calibre para mim em outras classes, mas que esse ano acabam ganhando alguma projeção pela fraqueza para mim. Então, eu já vi, a gente sempre analisa pelos quarterbacks, e a classe quarterback esse ano é pior que no ano passado, e a gente projeta que ela seja pior que no ano que vem. Mas eu acho que nos outros pontos, os melhores jogadores da classe, todos eles têm problemas para mim. Então, cada vez que eu vejo mais iguais. Inclusive, eu acho que isso acaba sendo um reflexo na ordem do draft. Primeira vez em não sei quantos anos, e todos os 32 times têm a mesma escolha, ninguém se movimenta. Então, eu acho que acaba que ninguém tá gerando essa expectativa. Claro, os Giants queriam subir a primeira escolha? Queriam, mas uma das poucas certezas que a gente tem é que o Tennessee Titans, eu acho, acredito eu, vai de quarterback. Então, não tem onde subir. Antes de seguir para o mock draft, a gente teve agora o 1º de abril e eu caí em uma mentira que um amigo meu me mandou, que o Aaron Rodgers havia assinado com os Giants. Eu fiquei maluco, mas sabe o que não precisa cair? O seu cabelo. Calvície atinge metade dos homens de até 50 anos e pensando nisso, eu fiz uma parceria muito legal com a Manual, com uma oportunidade incrível para os ouvintes do podcast Cara dos Esportes. Desconto de 40% no primeiro pedido usando o meu cupom CDS40. Por que escolher a Manual? Porque ela conta com tratamentos com base na ciência, entrega rápida e gratuita. Tratamentos são sob medida, com um questionário de saúde que você preenche e um médico vai te prescrever o que você precisa de acordo com as suas necessidades. Isso tudo sem precisar marcar consulta, esperar em consultório ou ter que ir em farmácia. Você ainda vai ter acesso ilimitado a um chat com especialistas para tirar qualquer dúvida e te ajudar. Vai lá no site através do link aqui na descrição, preenche o questionário e utilize o meu cupom CDS40 para ter 40% de desconto no primeiro pedido. Calvície é normal e comum, mas tem tratamento, então procure a Manual. Vamos começar com a primeira escolha e essa já tá definida mesmo, e a gente viu uma notícia que sacramentou isso, né, que o Tennessee Titans, dono da primeira escolha geral, cancelou
a visita que eles receberiam o Shedeur Sanders, né, que é considerado pela maioria dos especialistas como o segundo melhor quarterback da classe. Isso aconteceu depois que representantes do jogador, o jogador e representantes do Tennessee Titans se encontraram no Pro Day da Universidade de Colorado, né, que é um grande desafio pra gente que é muito maduro, né, porque era tudo notícia da Universidade de Colorado, que é Colorado University, né, então todo mundo abrevia lá nos Estados Unidos pra CU. Aí é um teste pra gente se manter sério, mas tá sacramentado. Ken Ward vai ser... Inclusive, só um rapidinho. Claro. Eu e um amigo meu jornalista, às vezes a gente discutindo pautas e informações que a gente não tem fonte sobre elas, a gente fala que a fonte é uma pesquisa da Colorado University. Ou da Que é uma Kansas... informação que a gente tirou de vocês sabem de onde. Ou Kansas University, né? Quem sabe também. Mas tá sacramentado. Ken Ward vai ser a primeira escolha geral do draft, quarterback da Universidade de Miami. E acho que já entra naquele estágio ali de... A gente já falou tudo que tinha que ser falado e no começo do processo parecia que haveria ali uma disputa, mas acho que quando todo mundo mergulhou ali na análise do Ken Ward e do Shedeur Sanders e do resto da classe de quarterbacks, a gente viu que tem uma distância bem significativa dele pros demais, não que ele seja um prospecto perfeito, né, João? Exatamente. Eu acho que muita gente se empolgou com a possibilidade de cidades não selecionar um quarterback. Vamos ver quem é o melhor por exemplo, do draft. Como torcedor dos Giants, eu me empolguei muito. Isso acontece, mas geralmente, o quarterback vai pro topo do draft, não importa o que aconteça. E a questão era quem vai ser o melhor, Ken Ward ou Shedeur Sanders. E eu acho que, até com uma certa facilidade durante esse processo, Ken Ward assumiu a frente do Shedeur Sanders. Talvez impactado pelas questões extra-campo do Shedeur Sanders. E quando eu digo questões extra-campo, não é nem, foi preso, tem vídeo dele fumando maconha. Não, nada disso. Mas é a família dele. Pode-se dizer que o Shedeur Sanders é o Lamelo Ball da NFL? É uma boa comparação. Então, a família dele, acho que pesou toda a situação do Deion Sanders. Ele não vai jogar em tal equipe, não vai jogar em tal equipe. Acaba pesando com um prospecto que tinha falhas. Então, a gente já falou isso no Combine. Eu acho que o Shedeur Sanders, ele meio que superestimou o quanto ele era valioso nesse draft. E o Ken Ward, ali na dele, acabou ganhando essa disputa. Pra mim e pra você, eu acho que tá bem definido nesse momento. Verdade, ele é um quarterback que ele não é ortodoxo, né, nas coisas que ele faz em campo, mas ele tem as ferramentas, ele parece ser um grande líder, né, o pessoal da Universidade de Miami parece gostar bastante dele, mas vamos seguir agora para a segunda escolha geral, o Cleveland Browns. João, você colocou o Shedeur Sanders, quarterback que a gente acabou de citar. A minha questão aqui, eu acho que é o mais provável que aconteça mesmo. Eu acho que é uma corrida entre vamos selecionar um quarterback porque a gente precisa muito de um quarterback, ou então vamos destruir a vida dos quarterbacks adversários indo com o Abdul Carter e tendo Abdul Carter e Myles Garrett, né, que seria automaticamente a melhor dupla de edge rushers na NFL, na minha opinião. Mas tendo... Vocês sabem que eu nunca fui um grande fã do Shedeur Sanders como prospecto, e esses pontos que o João citou, né, sobre você tem que meio que assinar com a experiência Shedeur Sanders, né, e a experiência Shedeur Sanders vai incluir o Deion Sanders, que é um dos maiores jogadores da história da NFL, e um cara que tem uma plataforma gigantesca por ser uma grande personalidade, além de ser técnico da Universidade de Colorado. Ele vai se perguntar, e aí, o Shedeur Sanders jogou mal. E aí o cara vai falar, é culpa do técnico. O técnico não tá usando o Shedeur bem, e aí cria todo um ciclo de notícias. É algo que o time vai ter que lidar. E eu acho que a experiência de Deion Sanders pode ser meio uma futebol brasileirização da NFL. Porque no momento que o Shedeur Sanders for draftado por uma equipe, o Deion Sanders passa a ser um candidato a head coach para aquela equipe imediatamente. E não é...
se os Browns tiverem uma temporada ruim com o Shedeur Sanders, quem você acha que vai ser ventilado nos Browns ano que vem? E que não faz sentido nenhum, né? Porque eu acho que o Deion Sanders não mostrou... Assim, ele elevou a Universidade do Colorado, né? Ele tinha ido bem em Jackson State, né? Só que eu acho que o que ele faz não se traduz pra NFL. Mas o ponto que eu ia chegar é o seguinte, eu acho que quanto mais eu estudei o Shedeur Sanders, eu não vejo o talento suficiente pra me fazer querer assinar com essa experiência Shedeur Sanders com a segunda escolha geral. E eu acho que o Shedeur Sanders ele tem muitas coisas boas. Ele lida bem com, assim, ele não lida bem com a pressão em campo, porque ele aceita muitos sacks, isso me preocupa. Mas eu acho que a pressão psicológica de jogar com os holofotes, ser treinado pelo pai, que é uma das maiores estrelas dos esportes dos Estados Unidos e tal, isso ele lidou bem. E ele é um cara que leva pancada e levanta e continua, apesar de levar muitas pancadas por culpa dele segurar muita bola, né? Mas você olha as ferramentas físicas dele, o que ele tem de elite fisicamente? Eu não acho que nada. Talvez uma movimentação no pocket, mas eu também entro nessa coisa dele aceitar muito sacks. A gente viu no Pro Day dele, ele colocando tudo que ele tinha e mais, e a bola quase morre para um passe de 40, 45 jardas. Então, eu não acho que o Shedeur Sanders vale esse investimento na segunda escolha geral. Eu acho que, assim, você racionalmente... Quarterback nunca é uma escolha racional no draft, né? Porque ou você precisa ou você não precisa de quarterback, né? Mas eu tenho minhas dúvidas se ele é um prospecto de primeira rodada. Se o talento dele é de um prospecto de primeira rodada. Eu consigo entender de onde você está partindo, mas eu acho que o Shedeur Sanders tem valências que me fazem acreditar que ele é um quarterback de primeira rodada. É um dos quarterbacks mais precisos da história do college football. Inclusive ganhou um prêmio ano passado por maior nível de precisão. A questão dos sacks, é verdade, ele aceita muito sack, mas a linha ofensiva de Colorado era desastrosa, e que não só impactava ele ter muita pressão, como a ausência total de um jogo terrestre em Colorado. Então era tudo nas costas do Sanders. Eu acho que ele é um cara que tem boa antecipação, ele tem um bom feel do pocket. Então, ele é o prospect perfeito? Não. Mas eu acho que ele é o suficiente para ser uma escolha de primeira rodada. Eu acho que, tem o lado ruim da experiência do Sanders, que é o fato da família, o Deion Sanders, que é muita pressão, mas ele é um cara que traz um pouco de relevância para o Cleveland Browns também. Uma relevância que o Cleveland Browns precisa, uma relevância entre aspas positiva, porque a gente vê a experiência de Sean Watson uma relevância completamente negativa para o Cleveland Browns. Então, você trazer um cara que é meio, ele é estrela, mas estrela do bem até o momento, eu acho que pode ser interessante pro Cleveland Browns. E eu vi, por exemplo, entrevista do Deion Sanders no Pro Day de Colorado, muito alegrinho com o dono do Cleveland Browns, falando que eles tiveram uma conversa boa sobre o Hunter e o Shedeur Sanders. Inclusive, tem uma linha especulativa que acha que o Cleveland Browns pode draftar os dois, e eu acho que é possível essa linha, porque se o Cleveland Browns vai de Travis Hunter na segunda escolha, e o New York Giants passa no Shedeur Sanders, a gente consegue ver o Shedeur Sanders caindo um pouquinho. E o Cleveland Browns é a 33ª escolha, então, entre aspas, seria um time possível para pular de volta para a primeira rodada. Mas eu acho que ele tem valência, sim. Eu acho que ele é um cara... Ele não vai te dar os passes de 50 jardas, jogadas magníficas fora do pocket, mas um cara que é muito bom on time, muito bom no roteiro do jogo, um cara que faz boas leituras da defesa. Então, eu acho que para um time tão desesperado como o Cleveland Browns, nesse draft não vai ter muito melhor que isso. Uma pro comp dele que eu vi que eu gostei bastante, né, uma comparação com um jogador profissional, foi com o Teddy Bridgewater. E eu acho que faz sentido. E eu não sei se selecionaria o Teddy Bridgewater para a segunda escolha geral, né? Mesmo pré-lesão. Vamos para a terceira escolha geral, New York Giants. Você colocou o Travis Hunter. E eu era uma das pessoas mais em baixa com o Travis Hunter. Eu acho que é justo dizer. Mas eu mergulhei um pouco na pesquisa e
eu falei lá no começo que teve um prospecto de um giro de 180 graus e acho não, é o Travis Hunter. Um giro de 360 graus. Um giro de 360 graus, é verdade. Cara, o Travis Hunter é muito especial. Eu acho que ele é o wide receiver 1 da classe, ele é o cornerback 1 da classe, e ele joga as duas posições, né? A gente já discutiu muito aqui no podcast, né? Que ele vai ser provavelmente um cornerback que vai jogar, sei lá, 30% dos snaps do ataque também, né? Vai ter um pacote de jogadas ali. Vai ser basicamente cornerback 1, wide receiver 4 do time, né? E eu acho que isso traz um valor muito grande. Ele é um atleta muito fluido, ele tem ball skills incrível, né? Porque tem aquela brincadeira, né? Que sempre se fala, o cornerback vira cornerback porque ele não tem boas mãos, né? Ele era um wide receiver, aí vira um cornerback porque ele não consegue fazer recepções, né? E ele consegue, ele jogou como wide receiver no mais alto nível no futebol americano universitário. Inclusive, eu tava falando com o João, eu acho que até se fosse o contrário, se você coloca ele como wide receiver em tempo integral e ele sendo o seu... Não dá pra dizer que ele seria seria basicamente o cornerback 4, né? Mas não necessariamente pra ser o papel do dime ali, do cara pra jogar do lado de fora mesmo, mas um pouco mais baixo no depth chart. Eu acho que ele pode fazer isso também, né? Porque eu acho que ele idealmente seria um cornerback pra jogar mais no 1 contra 1. Acho que se você consegue encontrar um time ali com, tipo, vai lá, Travis Hunter, tá vendo aquele cara ali? Marca aquele cara ali. Eu acho que ele consegue fazer isso além de ser wide receiver em tempo integral, né? Então, se fosse inverter, mas o ideal é o contrário, né? Até porque eu acho que ele é mais especial como cornerback do que como wide receiver. E aqui, nesse cenário que 2 quarterbacks teriam saído, eu acho que é completamente... É uma escolha simples pro New York Giants. E mesmo que não seja... Mesmo que os Browns selecionem por exemplo, o Abdul Carter com a segunda escolha geral, como torcedor dos Giants, eu gostaria de ver o Travis Hunter aqui. Eu colocaria ele na frente do Shadow Sanders, mesmo com a necessidade. E eu acho que o fato dos Giants terem contratado 2 quarterbacks me faz crer que os Giants vão aqui de Travis Hunter, se ele estiver disponível. Eu acho que a gente mesmo levantou essa questão, né? Se o fato de jogar 2 posições estava inflando um pouco o estoque dele. Eu acho que ainda infla, porque são 2 posições que geralmente a gente não vê saindo no topo do draft, não nas primeiras escolhas geral. Qual foi a última vez que um cornerback foi a primeira escolha geral? Qual foi a última vez que um wide receiver foi a primeira escolha geral? Mas eu acho que ele tem potencial para ser elite nas duas, não ao mesmo tempo. Aqui ele escolher. Ao mesmo tempo vai ser difícil ele ser elite nas duas. Mas aquele escolher, e eu acho, sinceramente, cada vez que eu vejo ele jogar, eu acho que o potencial estrela dele está na posição de wide receiver. Eu acho que como cornerback, ele é um wide receiver. Porque ele é muito bom fazendo o quê? Correndo as rotas pelo recebedor. A marcação 1 contra 1, correndo as rotas, achando a bola. Então, lendo os olhos do quarterback. Então, eu acho que ali tá. Ele tem alguns problemas com o tackle, tem alguns problemas marcando em zona, mas eu acho que a valência dele são de recebedores, porque ele é um excelente recebedor com um nível de atleticismo muito grande, ele é um bom cornerback. Então eu acho que nesse momento, e inclusive eu acho que os Giants precisam mais de recebedor do que de cornerback. Então eu acredito que a potencial de super estrela do Travis Hunter está atrelado nele jogar wide receiver. Eu acho que é mais difícil ele ser wide receiver jogando posições, jogando snaps como cornerback do que ao contrário. Eu acho que se ele for cornerback tempo integral e tiver um pacote de 10 jogadas por jogo, que ele funciona como wide receiver, é plausível. Ao contrário, eu acho meio difícil, porque a defesa é mais reativa, tem que estar todo mundo unido ali. Então, um cara que não está tão inserido no dia a dia, nos treinos, pode ser um pouco mais complicado. O wide receiver não, tipo, se você tem um pacote com 10 jogadas para Travis Hunter, vai lá, e que ele vai receber a bola, que ele vai ter um end-around, eu acho que ele consegue ser especial nessas 10 jogadas. Como cornerback, aí eu não sei. Então, mas eu concordo, eu acho que tem defeitos no jogo dele. Eu acho que ele não é um prospect wide receiver
histórico, mas eu acho que pra essa classe, ele é o meu wide receiver 1 e é meu quarterback 1 também, então eu acho que pro Giants, pra um time que precisa não errar, no mínimo você ganhou 2 chances, porque se ele der errado com o wide receiver, você testa ele como quarterback. Sim, e a gente não viu, se for o caso, se ele vai se especializar, e a gente imagina que no mínimo ele vai, o mais provável é isso que a gente falou, né, de cornerback, tempo integral, wide receiver, ele joga as 2 posições já a vida toda dele, né, a gente não viu ele focar 100% num dos lados da bola, né, e aí acho que a gente não viu a melhor versão ainda do Travis Hunter, né, então acho que ele é um prospecto muito especial. 4ª escolha geral, você colocou o Abdul Carter indo pro New England Patriots. Para os Patriots terem 2 quarterbacks saindo é o ideal, né? Os Patriots não quer que o Shadow Sanders caia, porque os Patriots, o ideal para eles é poder escolher justamente entre o Abdul Carter e o Travis Hunter, né? E eu acho que qualquer um dos 2 que caírem para os Patriots seria ideal. O que você acha das comparações do Abdul Carter ao Micah Parsons? Tem algo além do fato dos 2 terem usado a camisa 11 em Penn State? Tem o fato do Abdul Carter ser linebacker transformado em edge rusher esse ano, né? O Abdul Carter, assim como o Micah Parsons, era linebacker a maioria do tempo em Penn State, até que Penn State falou assim, pô, a gente meio que papou mosca com o Micah Parsons, né? A gente tava usando ele como linebacker e virou um dos melhores edge rushers. Será que a gente tá dando esse mole de novo? E perceberam que sim, o Micah Parsons era muito melhor como edge rusher. Mas eu não acho que é o mesmo nível de prospect, eu não acho que é o mesmo nível de jogador. O Abdul Carter, ele é muito bom fazendo o que ele é bom. Ele tem aquele goal step dele, que ele consegue dar a volta pelo tackle, ele tem uma flexibilidade muito grande, ele tem um bend muito grande, mas fora isso, eu acho que ele vai precisar se desenvolver como pass rush. Que eu não vejo ele tendo aquele speed to power, que a gente usa muito com pass rush, que é transformar a velocidade dele em poder contra o cara que conseguiu ficar na frente dele. Eu não vejo isso. E tem um detalhe que eu reparei, inclusive eu não lembro o vídeo que eu tava vendo, mas um cara citou isso. O Abdul Carter talvez seja um prospecto do topo de draft que passa mais tempo no chão. Pelo fato dele ser um cara que utiliza muito do goal step e utiliza muito essa de virar a esquina para chegar no quarterback, você não vê ele indo no rush, você não vê ele usando o spin move. O movimento dele eu vou dar a volta no tackle para chegar no quarterback. Muitos tackles conseguem só empurrar ele pro chão. Então, isso é um detalhe que me pegou um pouco. Porque, de fato, sem esse movimento, eu não acho que ele ainda é elite em nenhum outro. Mas ele tem potencial para se desenvolver elite, e com esse movimento ele já é elite. Então, nesse cenário, ele é o melhor jogador disponível. Mas, de novo, como eu falei, eu acho que é um prospecto de problemas. Cara, eu discordo bastante. Assim, primeiro que nenhum edge rusher chega na NFL elite em múltiplas formas de chegar no quarterback adversário, né? E eu acho que o fato dele chegar já como que é esse ghost move, né? Que é basicamente ali ele é ghost, né? Porque o tackle tenta encostar nele, ele abaixa e consegue passar, né? E ele é um prospecto melhor do que o Micah Parsons. O Micah Parsons, ele era um prospecto de linebacker que caiu no draft até mais do que o esperado, né? A questão é que ele tá jogando na posição errada. Então ele mudou de posição na NFL e, pô, alerta de spoiler, virou o melhor edge rusher, um dos melhores edge rushers da NFL, né? Eu acho que ele, nesse ponto, o estoque dele é maior do que o Micah Parsons e eu discordo sobre a questão da velocidade para força. Eu acho que ele consegue gerar bastante, sim. E o que me preocupa mais nele é a questão física, né? Ele é um cara que se machucou e tal, mas eu gosto muito dele como prospecto. Eu acho que ele... os Patriots, eles estão numa posição que não tem nenhum jogador aqui seria redundante além de quarterback, né? Porque eles têm o Drake May. Eu acho que ele preenche uma grande necessidade desse time. Com a 6ª escolha, você colocou... quinta escolha, desculpa. Você colocou o Mason Graham, defensive tackle da Universidade de Michigan, indo pro Jacksonville Jaguars. E eu gosto bastante desse encaixe, porque eu acho que o Jaguars tem
uma grande linha defensiva prestes a acontecer se o Mason Graham for o jogador que a gente espera que ele seja, né? E eu acho que pode ajudar. O Josh Hines Allen já é uma estrela, mas o Travon Walker tem sido uma decepção, né? Tem sido um cara de flashes e tal, e aí você coloca o Mason Graham no interior dessa linha defensiva, eu acho que pode dar uma clicada interessante. E, João, a gente lembra dois drafts? Draft passado? Não. 2 drafts atrás, um outro jogador de linha defensiva da Universidade de Michigan, Aidan Hutchinson, que a gente tinha medo quanto ao comprimento dos braços, né, que é algo muito importante para a linha defensiva. Claro, o Aidan Hutchinson, edge rusher, o Mason Graham, defensive tackle. E aí começou o Aidan Hutchinson como o prospecto número 1 do draft, ele acaba caindo e o Travon Walker sai na frente dele. E o Aidan Hutchinson vira uma estrela rápido, assim como a gente esperava, e a gente se sente meio idiota quer dizer, eu falo por mim, né? Pô, a gente realmente deixou o Aidan Hutchinson cair porque ele tem, sei lá, 2 polegadas, 3 polegadas a menos de braço, né? E eu acho que o Mason Graham, apesar de ser um jogador diferente, né, posição diferente, eu acho que o raciocínio é parecido aqui, João. Eu acho que ele vai ser um bom jogador na NFL, eu acho que ele tem um piso altíssimo. Ele é um cara que a base dele é muito alta e é um jogador extremamente forte. É um cara que vai ser muito difícil de mover no jogo terrestre. E eu acho que ele tem movimentos ali que compensam um pouco esse comprimento do braço não ideal. E eu acho que ele seria uma excelente escolha aqui pro Jacksonville Jaguars, que é o mais provável, né? Porque ele é o Travis Hunter e o Abdul Carter vão sair na frente dele, e eu acho que é um cenário bem provável pro Jacksonville Jaguars o Mason Graham cair para eles. É outro prospecto que em relação ao Aidan Hutchinson, eu acho que ele tem maiores gaps fisicamente que o Aidan Hutchinson tinha. Eu acho que o Aidan Hutchinson ter caído pro Travon Walker foi uma doideira. É o único motivo que eu tenho pra explicar. Porque... E na época a gente sabia, né? Na época todo mundo, a maioria das pessoas achava. Na hora que o Travon Walker ganhou ali o momento pra ser primeiro escolha geral, não teve ninguém que fosse, não, eu consigo ver isso. Era aparentemente só o Jacksonville Jaguars conseguia ver isso. Eu acho que o gap físico do Mason Graham é maior. Ele é um cara que ele é pequeno pro defensive tackle. O Aidan Hutchinson tinha ali o problema dos braços, mas nada fora do comum. Eu acho que ele imediatamente ele vai ser um cara impactante no jogo terrestre, porque ele é muito bom ali, mas eu acho que ele talvez tenha problemas com o pass rush no início da carreira dele na NFL. Até por a questão física e porque ele, por ser um cara menor, ele não conseguia não ficar em pé. E o que facilitava muito quando ele ia pro bull rush. Ele não tem bull rush. Ele é um cara que vai estar ali, tem o movimento dele. Se ele conseguir acertar o movimento, excelente jogador. Mas fisicamente ele não vai ganhar na força de ninguém. Principalmente numa linha ofensiva da NFL. Então eu acho que esse talvez seja um motivo pro Mason Graham cair no draft. Que eu não acho que vai acontecer, mas se eu pudesse adivinhar. Mas, inclusive, numa classe de defensive tackles boa que a gente tem. Que a gente tem outros caras que são mais imponentes fisicamente que ele. Mas questão de histórico, até mesmo do que eu acredito que vai acontecer, o Mason Graham é o melhor. Vamos seguir agora, vamos para a 6ª escolha. Você colocou o Weston Gente, running back de Boise State, indo para Las Vegas Raiders, e tem toda a discussão sobre selecionar o running back na primeira rodada, né, que eu acho que a gente não precisa ter de novo aqui nesse momento. Até um ponto que eu botei aqui na pauta, João, eu acho que é o pior destino para ele, pro Weston Gente, né, porque eu acho que o ideal seria cair num time ali, obviamente, né? Um time melhor, para qualquer prospecto vale, mas eu acho que nos Raiders, principalmente, não é uma grande linha ofensiva, é um time que não tem muita estrutura pronta, não é, por exemplo, o Bijan Robinson caiu atrás da Atlanta Falcons, que com todos os problemas tem uma excelente linha ofensiva já há algum tempo. Não é o caso dos Raiders. Então, pensando nos times possíveis aqui, vem se falando muito de Cowboys, vem se falando muito de Chicago Bears, bem que Cowboys agora acho que tá bem
bem provável que ele chegue lá. Eu acho que pro Ashton Gente, especificamente, eu acho que seria o pior destino pra ele. Eu não discordo, mas eu acho que é difícil o Pete Carroll passar nele. Principalmente o Pete Carroll, que eu não sei você, mas eu acho que o trabalho do Pete Carroll no Las Vegas Raiders não é um trabalho a longo prazo, não. Eu não vejo o Pete Carroll daqui a 10 anos no Las Vegas Raiders. Ele não vai estar no Raiders quando o Gente assinar o segundo contrato, né? Então eu acho que ele quer aqui, ó. Ele quer virar isso. Ele quer logo. o quê? Então, Ele quer o quê, João? Que isso, João? Quer virar isso logo. Que isso, Mas João? Caralho. então já traz o Dino Smith, que é um cara que ele conhece, que é um cara que não vai precisar de tempo pra se desenvolver. E o Ashton Gente é... Posso falar? Claro. Deixa. A nova iliteração do Marshawn Lynch dele. Possível. Acho que ele é mais. Ele é menor, né? Eu acho que ele não tem a imposição física do Marshawn Lynch, mas em questão de quebrar tackles, de correr quebrando tackles, o Ashton Gente é um dos melhores que eu já vi. É um bagulho de louco ver ele correr quebrando tackles, porque a gente tem muitos running backs que quebram tackles na NFL, só com o Barkley é um exemplo de um, mas todos eles diminuem consideravelmente a velocidade para quebrar o tackle, seja com um juke move, seja com um spin move, seja simplesmente quebrando o tackle. O Ashton Gente é o cara que menos diminui a velocidade para fazer isso. Então, Sim. Tem uma série de corridas que o cara tá com ele zerado, vai pro tackle, o Ashton Gente quebra e continua correndo. Uhum. Não é aquela quebrada de tackle, tirei ele que facilitou o outro cara chegar e taclear ele. Não, ele não perde velocidade. Então, eu acho que isso é muito interessante e, sinceramente, os Raiders têm necessidades em todos os lugares do campo. Não tem uma posição que os Raiders, talvez edge rusher, os Raiders não precisam, mas poderia ser bom ter um ali do lado do Max Shrug. Eu acho que peso por peso, o Ashton Gente é o melhor jogador disponível. E eu acho que o Pete Carroll gosta desse tipo de jogador. Eu iria aqui com Tatum McKillan, né, de Arizona, e um dos tackles, acho que seria melhor para os Raiders, né? E um dos tackles você colocou aqui no New York Jets, que não é o tackle que acho que a maioria das pessoas tem como número 1, que é o Will Campbell. Você colocou o Armando Membo, offensive tackle de Missouri, mas é aquela discussão também que a gente já teve, né? Ele é um cara que tem braço comprido, mais atlético, acho que ainda precisa ganhar um pouquinho de força, mas ele tem mais o corpo de um tackle na NFL do que o Will Campbell, né? E o Membu, ele é right tackle. Ele jogou right tackle em Missouri. Então, os Jets precisam de um right tackle. O Jets já tem um left tackle no Olufachan. Então, eu acho que ali é juntar o útil ao agradável. E uma coisa que me pega em relação ao Membu a gente vê a explosão dele no Combine, a gente tem que achar, é um daqueles caras que explodiu porque ele é bom fisicamente, mas a fita dele do ano não corrobora. A fita dele do ano é espetacular. Talvez seja a melhor fita de tackle desse draft. Não cedeu nenhum saque em Missouri. Você tem uma série de jogadas que terminam com ele, com o cara que estava contra ele no chão. Então não é um daqueles caras que a gente fala, um monstro fisicamente, mas que a produção não ajuda. A produção dele em 2024, excelente, coloca ele em nível de Will Campbell, nível de Josh Simmons, que são os melhores técnicos da classe. E a produção antes? O Armando Membu é muito novo, o Armando Membu tem 20 anos. Então eu não vou julgar ele por não ser um cara impactante quando ele tinha 18 anos na linha ofensiva de Missouri. Então eu acho que pros Jets eu acho que ele é o melhor right tackle dessa classe. É o tackle com menos dúvidas. Acho que menos dúvidas que o Will Campbell em relação ao tamanho. Eu acho que menos dúvidas que o Josh Simmons em relação à saúde. Então, acho que você zera a sua linha ofensiva com o Armando Membu. Porque agora o Jets tem 5 jogadores titulares. E com um cara que tem nível de atleticismo, é novo, tem um bom histórico. Então, eu acho que pra mim essa é meio que no-brainer pro Jets.
Carolina Panthers selecionando Tatum McKillan, wide receiver da Universidade de Arizona. Aqui eu acho que seria o cenário ideal pro Carolina Panthers, né? Sim, eu acho que você meio que provou que o Bryce Young é o cara, pelo menos pro ano que vem. Eu acho que a gente tem que fazer de tudo pra ajudar ele. Então, você recebeu o Tatum McKillan, que no mundo sem o Travis Hunter é o melhor wide receiver do draft. Eu acho que seria o ideal, cara. 9ª escolha, você colocou no New Orleans Saints selecionando Will Johnson, cornerback de Michigan. E a pergunta que fica é, Travis Hunter anuncia, só vou jogar de cornerback na NFL. Não vou colocar o pé no campo quando o meu ataque estiver em campo. Quem que você acha que seria o cornerback 1? Ele ou o Will Johnson? Travis Hunter. Ainda acho que é o Travis Hunter. O Will Johnson tem alguns problemas no jogo dele, principalmente a velocidade, mas eu acho que ele foi prejudicado pela falta de talento de Michigan no último ano. Ele é um cara que foi muito bem. A trajetória dele me lembra um pouco do Derek Stingley. O Derek Stingley naquele super time de LSU. Parecia que era o melhor prospect de cornerback da história do mundo. E quando todo mundo começou a sair, o Derek Stingley teve que ficar, porque ele era underclassman. Ele deu uma caída no nível. Mas eu acho que o Johnson é a mesma coisa. No ano retrasado, quando o Michigan foi campeão nacional, parecia que ele era um lock para ser uma escolha top 5. Esse ano perdeu um pouco de tração, mas porque o time de Michigan como um todo piorou. Então, mas ainda assim eu acredito que é um cara que deveria ser uma escolha top 10. Eu vejo muita gente falando em J.D. Barron como melhor cornerback e eu sinceramente não consigo entender. Eu acho que o Johnson é maior, tem braços longos. Tem um problema de velocidade, mas que o Sauce Gardner também tinha e é o melhor cornerback da NFL. Então, eu acho que pro New Orleans Saints, que também é um time que se jogar um dardo, cair uma escolha, cair uma necessidade do Saints, eu acho que seria excelente. O Saints, a única coisa que eles selecionariam na frente seria se selecionar, tipo, 40 milhões de cap extra. Acho que os Saints selecionariam, né? Se eles selecionar uma máquina do tempo pra voltar, tipo, 5 anos atrás, quando eles se envolveram nessa parada, acho que eles fariam. O esquema de pirâmide deles, né, em forma de cap. 10ª escolha, o Chicago Bears, você colocou o Shamar Stewart, edge rusher de Texas A&M. Eu tava vendo aqui, se eu não me engano, ele teve um sack e meio em cada uma das temporadas dele, porque eu tô vendo aqui numa que não... Sack e meio na carreira. Que não dá meio sack, né? Então tá 2, 2 e 2. Então ele é extremamente estável, né? Então ele mantém uma estabilidade. Só que a questão é que ele é um dos seres humanos mais atléticos que já pisaram no planeta Terra, João. E aí a gente sabe que isso se traduz muito para ser edge rusher na NFL. Então ele é o clássico caso de produção versus potencial, né? Exatamente. Você tem ali um potencial atlético no Shamar Stewart maior que qualquer jogador dessa classe. Maior que Abdul Carter, maior que Travis Hunter. O potencial atlético do Shamar Stewart é acima de qualquer um. A produção dele não é boa. Nos 3 anos que ele teve em Texas A&M. Um saque meio em cada ano. Embora, se você for pegar para ver os lances, eu acho que a produção dele é melhor do que um sack meio diz. Eu acho que ele é um cara que impacta o jogo bastante, mas acabou não finalizando os sacks. Mas ainda assim, você é um time como o Chicago Bears. Mas peraí, eu tenho esse cara aqui que tem um potencial gigantesco. Eu vou ser capaz de desbloquear esse potencial? E eu acho que tem vários times na NFL que tem esse egocentrismo de sim, eu vou conseguir fazer isso. Você me dá um cara desse com potencial imenso, eu vou conseguir transformar ele num jogador de elite. Alguns casos a gente viu não acontecendo, mas vai continuar sendo draftado como todo mundo garantisse. Não, eu vou conseguir transformar ele num jogador de elite. 11ª escolha, você colocou o Will Campbell, tackle de LSU, indo pro San Francisco 49ers, que a gente já falou sobre ele, né? Ele tem um pouco mais de braço curto e tal, e ele tem o piso de, se ele não der certo como tackle, eu acho que ele ainda pode ser um excelente guard na NFL, que eu acho que é bem seguro, né? É claro que você não quer selecionar um guard com a 11ª escolha, mas eu acho que você pode colocar ele de right tackle, né? Até porque você tem o Trent Williams, e você pode colocar ele de guard e eventualmente colocar ele de tackle, então acho que dá várias possibilidades aqui. 12ª escolha, você colocou o Jalon Walker, edge rusher da Universidade de Georgia, indo pro Dallas Cowboys, que eu sinto que ele é um dos caras que
que subiu bastante nas últimas semanas, né? Em termos de estoque, né? Inclusive, há um rumor na liga que o Atlanta Falcons estaria interessado em subir para o top 10 para selecionar o Dylan Walker. Inclusive, já tem conversas em andamento com os Jets para tentar pular o cara lá na Panthers, que seria um dos times interessados a draftar um edge rusher, caso Sterling McMillan não esteja lá. Mas ele é outro cara ali que joga de linebacker, joga de edge rusher, e claramente ele é um edge rusher, mas ainda assim um frame menor, não é uma imposição física, mas eu gosto bastante de Dylan Walker. 13ª escolha, você colocou o Jahdae Barron, cornerback da Universidade do Texas, indo pro Miami Dolphins, né, que é uma necessidade clara dos Dolphins, né. O elenco dos Dolphins, você olha e você vê... Tá se esvaindo, né? Parece que tá caindo pelos buracos. 2 anos atrás era um elenco que você via muito mais qualidade. O Teron Armstead se aposentou hoje ou ontem? Ele se aposentou? Teron Armstead se aposentou. Como que eu não vi isso? Se aposentou, não sei se foi ontem à noite ou hoje de manhã, mas Teron Armstead se aposentou. Se foi ontem à noite, eu tava no... Aconteceu enquanto eu estava no Poker dos Esportes. Eu não vi depois disso, verdade. Teron Armstead, isso já era especulado há algum tempo, né? Bota mais uma necessidade gigantesca em tackle pros Dolphins, né? Verdade, o João que terminou esse mock antes dessa notícia, então, né? Então, cara, você mudaria a escolha se você tivesse feito esse mock depois? Não. Se o Will Campbell tivesse disponível, eu acho que seria uma discussão séria pros Dolphins, mas nesse momento eu acho que o valor do Jahdae Barron é maior, por exemplo, que o Kelvin Banks. Caramba, eu não tinha visto essa notícia do Teron Armstead. E o Tyreek Hill, depois do pedido de desculpa dele, voltou a... Parece que ele quer ser trocado, né? O último que sair apaga a luz, né? É foda, né? Tu chega lá pra treinar, aí o Tyreek Hill chega, e aí tu? Pô, quem é você, né? Tipo, tu não lembra, né? Quem é os caras, é foda, né? E o Tyreek Hill, que quando ele foi trocado pra ser Chiefs, ele tava entre Jets e Dolphins, né? Que era Tua e Zach Wilson. E ele, quando ele foi pros Dolphins, ele fez questão de falar bem do Zach Wilson. Porque o Zach Wilson era um bom quarterback, por causa dele que ele queria ir pros Jets, mas que o Tua era melhor. Agora tem os dois nos Dolphins. Verdade. Então... deve estar feliz, então. 14ª escolha, Tyler Warren, tight end de Penn State, indo pro Indianapolis Colts. Talvez a escolha mais popular em mock draft hoje, né? Eu acho que é. Eu acho que ela é tão popular que ela não vai acontecer. Tem muito isso, né? Mas eu gosto dele como prospecto. Ele é um prospecto de tight end, mas ele é um tight end, né? Ele é um tight end que joga... Inclusive tem uma via do mundo do draft que gostaria de separar a posição tight end, abre parênteses, Rob Gronkowski, com a posição tight end, abre parênteses, Travis Kelce. Sim. Que são dois jogadores completamente diferentes que jogam a mesma posição. Ele é mais Gronk do que Kelce, né? Ele não é um cara tipo Brock Bowers, né? Ele é um cara que joga ali na linha. Josh Kittle, esse tipo de cara, né? E sim. Eu acho que dá um pouco de medo selecionar o tight end, né? Nessa tão alto, né? Mas eu acho que pros Colts é uma posição que eles há muito tempo precisam. 15ª escolha, você colocou o Atlanta Falcons selecionando Jihad Campbell, linebacker de Alabama. É um cara que tem uma versatilidade muito grande. Talvez seja um desses caras que possa ser edge rusher também. Mas é um cara que você tem que confiar muito no seu departamento médico, né, João? Ele é um cara que machucou o ombro logo depois do combine. Sim, mas é um dos caras mais atléticos dessa classe. Então eu acho que uma defesa do Atlanta Falcons, que tem alguns nomes, mas parece que não dá liga, mas se pegar um de Jihad Campbell, que é um dos caras mais atléticos do draft, pode fazer diferença. Você acha que o nome dele pode causar problemas na NFL? Eu acho. Inclusive, a rapaziada aí que joga Madden tem as classes da comunidade, né? Que a gente compartilha um com o outro. Não deve nem poder botar, né, o nome dele, né? É complicado. Toda vez que você baixa uma classe, tá o Jihad Campbell, tipo, asterisco, Campbell. O Teteron Macmillan é outro também que dá problema, por causa de teta.
16ª escolha, Arizona Cardinals selecionando James Pierce Jr., edge rusher da Universidade de Tennessee. Eu acho que seria, se isso acontecer no dia do draft, João, a gente vai fazer aquele, vencedores e perdedores do draft da primeira rodada. Pode botar o nome do Arizona Cardinals como vencedor. Eu amo James Pierce Jr. como prospecto. Eu tava vendo o desempenho dele nos chamados True Pass Set, né? Que é situação clara de passe, né? Tipo, segunda pra 12, terceira pra 10. Jogadas que são clássicas e que você sabe que o time vai passar. E ele é espetacular nesse tipo de jogada. Mas ele só pode estar em campo nesse tipo de jogada. Então, calma aí. Deixa eu chegar lá. Ele é veloz, tem aquele twitch, né? E esse desempenho no True Pass Set é extremamente replicável na NFL, né? Você vê a estabilidade dessas métricas se traduzem bem. Eu acho que ele te traz um piso como, um excelente situational pass rusher. Excelente que você tem que dar uma protegida nele no jogo terrestre, né? Você tem que se preocupar com isso. Se ele eventualmente conseguir ser um cara que segure a onda como defensor do jogo terrestre, um cara que não seja marcado pelo ataque adversário, a gente vai correr na direção dele porque ele não defende bem o jogo terrestre, e eu acho que é possível ele chegar lá, eu acho que ele pode ser All-Pro. Eu acho que ele pode ser um dos melhores edge rushers da NFL. Então, eu gostaria muito dessa escolha para o Arizona Cardinals. Mas eu acho que ele é situational pass rush. E ele vai ter que me provar que ele não é só isso até na NFL. Pô, ele tem 6'5", João. Ele tem bem mais de 1,90m. Mas ele é muito magro. Mas ele tem o corpo, né, pra chegar lá. Ele tem que ganhar músculo na NFL. Se ele não ganhar, vai ser um problema. Ele é um cara de 20 anos, 21 anos. Porra. Justo, e ele tem altura pra crescer. Ele não tem ainda. Vai ter que provar que ele vai conseguir. Mas a minha comparação dele que eu tinha, inclusive é um cara que eu não achava que ia ser escolha de primeira rodada, e foi. E teve até um bom ano passado, que é o Will McDonald, dos Jets. Que é um cara que você não quer ele no jogo terrestre, tem problemas, mas como situational pass rush, ele é um cara que se dá muito bem. E eu acho que esse ano ele conseguiu se provar como, eu acho que ele é um defensivamente competente pro Jets. Então acho que o James Pierce pode ter esse caminho, mas nesse momento agora, eu acho que ele ainda tem muito que se desenvolver para virar um jogador de elite na NFL. E assim, eu amava o Laiato Lato no último draft, né? Não que eu não tenha desistido do Laiato Lato, né? Mas ele não teve uma grande temporada de calor com os Colts, também é de rusher. 17ª escolha, Cincinnati Bengals, Kenneth Grant, defensive tackle da Universidade de Michigan. Claro que os Bengals, todo mundo sabe que tem que ser defesa, mas ainda assim eu acho que... Então... A linha ofensiva dos Bengals tá tipo, tamo bem aqui. Foi até que eu anotei aqui, né? Você colocou o Calvin Banks indo pro Seahawks na escolha seguinte. Eu acho que nesse cenário aqui, eu acho que poder selecionar um guard / tackle aqui, eu acho que seria bastante valioso para os Bengals, mais do que um defensive tackle ali, que vai colocar um bife ali no seu interior da linha defensiva, sim, mas eu acho que não é porque a equipe tem 95% do cap, sei lá quantos % do cap no ataque, que você vai obrigatoriamente selecionar a defesa, se você é o Cincinnati Bengals. Eu concordo. Eu acho que os Bengals têm mais buracos só que na defesa. Só que a defesa foi muito ruim no ano passado. Eu acho que você tem a oportunidade de draftar um cara como Kenneth Grant, que eu acho que ele eleva o nível da sua linha defensiva, até porque a linha defensiva dos Bengals hoje em dia é Trey Hendrickson. É o Trey Hendrickson? Hoje, se perder o Trey Hendrickson, meu Deus do céu, não tem... O Sam Hubbard se aposentou. Sim. Quem mais tem lá? Miles Murphy, escolha de primeira rodada 2 anos atrás, que não vê o campo. Eu acho que o mais importante aqui, independente do jogador, independente da posição, os Bengals têm que acertar essa escolha. Eles não podem seguir nessa sequência, porque, acertar com o Joe Burrow e Ja'Marr Chase, eu e o João aqui
faríamos o mesmo. Se bem que a escolha do Jamar Chase não era óbvia, porque tinha toda aquela a histórica discussão entre Penei Sewell e Jamar Uma Chase. coisa que eu acho que não é lembrada da escolha do Jamar Chase é que o Atlanta Falcons escolheu o Kyle Pitts antes do Jamar Chase, né? Verdade. 18ª escolha, você botou o Kelvin Banks pro Seattle Seahawks, né? Tackle / guard. Qual que você tivesse que apostar? Você acha que vai ser um tackle ou vai ser um guard na NFL a longo prazo? Eu acho que ele tem potencial pra ser tackle, mas imediatamente ele tem que ser guard do Seahawks. Porque o Seahawks precisa de alguém no interior da linha ofensiva. Justo. Porque você consegue sobreviver com o Abraham Lucas e o Charles Cross como tackle. Você precisa de alguém. Inclusive, eu não sei se o pessoal sabe, o mock draft de 2 rodadas. Ah, é verdade. Eu botei o Seahawks escolhendo 3 jogadores de interior de linha ofensiva nesse draft. Porque é abismo o interior de linha ofensiva do Seahawks. E, sinceramente, eu acho que isso é o maior problema na carreira do Darnold. Eu acho que ele não consegue funcionar se ele não tiver, pelo menos, a visão fronteira dele limpa. Aliás, eu tive uma ideia aqui, João. Vamos falar da segunda rodada do draft no episódio do meio da semana. O episódio exclusivo para apoiadores se torna um baita gancho para você se tornar apoiador do podcast Cara dos Esportes. Link tá na descrição, caradosesportes.com.br. Você escuta um episódio extra sobre a NFL toda semana, um episódio extra sobre a NBA toda semana. Tem meus textos lá também, lá no site, Cara dos Esportes, esportesports.com.br. Tá no link na descrição do programa também. Então, definido. A gente tava em dúvida, né, antes se ia falar que era 2 rodadas e tal, então tá definido, a gente vai falar. Tem um quarterback, aliás, tem 2 quarterbacks na segunda rodada aqui do mock draft do João, então fica aí o teaser, se torne apoiador, link tá na descrição. 19ª escolha, você colocou o Mike Green, edge rusher da Universidade de Marshall, pro Tampa Bay Buccaneers. Sim, Marshall, aquela do filme, Somos Marshall, onde jogou o Randy Moss, e acho que o fato de eu ter que citar aqui a Universidade de Marshall, acho que é a grande questão dele, João, que ele foi espetacular, mas contra um nível de competição menor, né? Sim, ele ainda tem a questão dos problemas extracampo dele. É um cara que está sendo acusado de assédio sexual. No momento, até o momento, não, a investigação está suspensa, ele nega todas as acusações, mas a gente sabe que é uma coisa que pesa no board de muitos times, e acho que até por causa disso ele pode cair até mais no draft. Mas ele foi o líder de sacks no college football no ano passado, e eu acho que ele tem o prototipo perfeito para ser um defensive end na NFL. 20ª escolha. Deixa eu beber um gole aqui da minha água. A gente vai fazer isso mesmo, João? Sim. É isso mesmo. Denver Broncos selecionando o Mario Hampton, running back da Universidade da Carolina do Norte, que, pô, parece um prospecto incrível. Tudo que você pode querer de um running back. Eu acho que a distância dele para Ashton Gente não é tão grande assim em termos de talento um pro outro, que eu acho que diz muito sobre ele. Running back na primeira rodada, João, que não se chama Ashton Gente. Sim. Qual que é o raciocínio Exatamente. aqui? Eu acho que o raciocínio é que o Denver Broncos precisa de um running back. Perdeu o Javonte Williams nessa temporada, que já não era também uma grande coisa. E você ajudar o seu quarterback, agora segundo anista, Bo Nix, a ter mais armas. Eu acho que nesse momento do draft, o Mario Hampton ele é um prospecto melhor que qualquer wide receiver que o Denver Broncos pudesse draftar. Vocês sabem como eu me sinto. Não acho que seria a forma de ter o maior valor possível com a 20ª escolha geral do draft, mas enfim. 21ª escolha, o Walter Nolan, defensive tackle de Ole Miss, do Pittsburgh Steelers. Um dia o Ken Hayward vai se aposentar, né, João? A gente espera. A gente tá esperando esse dia aí. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que o Walter Nolan ele ajuda uma linha defensiva dos Steelers que já é muito boa. Você tem o TJ Watt e o Alex Highsmith nos 2 edge. E embora você tenha ali o Cam Hayward, você ainda precisa de um outro cara ali para ser o parceiro dele no interior. Tentaram o Keanu Benton, que ainda
provou que veio. Então acho que o Walter Nolan seria um cara excelente para isso. Ele foi um dos recrutas mais bem avaliados na história como defensive tackle, né? E de novo, você está preparando para o dia quando o Cam Hayward sair. Poderia ser outra posição aqui? Talvez a posição de quarterback? Poderia. Mas os Steelers, vale lembrar que os Steelers não têm escolha de segunda rodada, né? Eles trocaram pelo DK Metcalf. Então, se de fato se concretizar a contratação do Aaron Rodgers e eles selecionarem um quarterback na primeira rodada, eles não vão ter uma escolha de segunda rodada. Não, agora a gente vai pegar um jogador titular na segunda rodada. Não tem. Então, eu acho que isso pode impactar um pouquinho na escolha deles. Foi até uma conversa que eu e o João tivemos durante a semana, né? Eu acho que com Aaron Rodgers ou sem Aaron Rodgers, eu acho que o raciocínio dos Steelers aqui não muda quanto a quarterback, né? Porque mesmo que eles vão contratar o Aaron Rodgers, ao que tudo indica, mas de qualquer forma você precisaria. Então, se você acha que um quarterback é bom o suficiente para ser a 21ª escolha geral, acho que você seleciona caso contrate ou não o Aaron Rodgers. 22ª escolha, Los Angeles Chargers, você colocou o Donovan Ezeruaco, edge rusher de South Carolina, né? Que aqui, é claro, é fácil ligar os pontos, né? A equipe cortou o Joey Bosa, precisa de um reforço na posição. Hoje a posição de edge rusher do Chargers é o Khalil Mack, né? Sim. E não é mais o mesmo de 5 anos atrás. Então, o Donovan Ezeruaco é um dos caras que tem mais subido no draft nas últimas semanas. Então, eu consigo ver o Jim Harbaugh falando, não, a gente precisa de um edge rusher. 23ª escolha, você colocou o Maxwell Hairston, cornerback de Kentucky, indo para o Green Bay Packers. Você acha que ele pode ser... Assim, se ele for um slot corner, se ele for um bom slot corner, né, aquele corner que joga mais por dentro, acho que já é um bom valor na 23ª escolha, porque hoje em dia na NFL o slot corner é uma posição titular na sua defesa, né? Ele joga ali, sei lá, 70, 60, às vezes 80% dos teus snaps. Mas você acha que ele pode ser mais do que isso? Eu acho que sim, apesar dele ser mais baixo do que o esperado, né? Ele é um cara que tem alguma experiência com marcação em zona, que a defesa de Jeff Hafley, embora não seja primariamente de zona, vai utilizar muito. E ele é um cara que tem ele sente o cheiro da bola. O cheiro da bola, lá ele. Mas um verdadeiro ball hawk, né? Na temporada de 2023, antes dele sofrer a lesão no ano passado, a última temporada dele completa em 2023, ele teve 5 interceptações, sendo 2 pick six. Ele tem o recorde da história da Universidade de Kentucky com 3 pick six na carreira. Então, ele é um cara ali que tem o fio para achar a bola onde é que ele tá, mesmo ele não sendo o maior cornerback do mundo. 24ª escolha, você colocou o Minnesota Vikings, selecionando o Malachi Stark, safety da Universidade da Geórgia, né? E eventualmente o Harrison Smith vai se aposentar também, né? Assim como a gente falou do Ken Hayward. Então, é o safety número 1 mesmo na classe, ou é alguma questão de encaixe mais que você vê aqui pros Vikings? Eu acho o Malachi Stark safety número 1. Eu vejo muita gente falando em Nick Emanuari, mas o Malachi Starks, pra mim, ele é um dos melhores jogadores desse draft. Eu acho que ele tá caindo um pouco, porque ele não teve um combine tão bom. E por ser um safety, né, que é uma posição menos valiosa. Mas ainda assim, eu acho que ele é um cara que foi um dos melhores jogadores de defesa de Georgia nos últimos 2 anos. Então, pro Minnesota Vikings ter um valor desse na 24ª escolha. O Malachi Starks é aquele verdadeiro free safety, né? Uhum. Aquele cara que vai patrulhar o fundo do campo. 25ª escolha, você colocou o Houston Texans selecionando Josh Simmons, offensive tackle de Ohio State. Texans que as 3 primeiras necessidades no draft é linha ofensiva e linha ofensiva. E você acha que a lesão do Josh Simmons pode tornar ele uma barganha? Porque ele é um cara que, se ele tivesse saudável, se ele tivesse terminado a temporada sem ter sofrido a lesão no ligamento cruzado anterior que ele sofreu, eu acho que ele seria um cara de primeira metade da primeira rodada do draft, talvez até mais do que isso. Sim, eu acho que a gente tinha muita expectativa sobre o Josh Simmons, que ele é um cara que vinha de San Diego State, e você falou, tá bom, esse cara é um bom prospecto, mas vamos ver ele agora ali jogando em Ohio State, jogando contra uma competição de outro nível. E ele meio que
cortaram essa oportunidade dele. Porque ele se machucou logo no primeiro jogo contra a Oregon. Então você sempre fica naquele, ok, ele tem as traits, ele tem ali ele tem o potencial, mas a gente não viu esse potencial se traduzir. Então acho que isso acaba fazendo ele cair um pouco no draft. Isso é além, claro, uma lesão no joelho muito complicada que ele sofreu. E eu acho que o que pode ser uma boa notícia é que 5 meses depois ele treinou no Pro Day de Ohio State. Não foi aquele workout que a gente espera no Pro Day, mas ele estava lá se movimentando. Não sei qual tipo de PED ele estava usando naquele dia. Provavelmente todos do mundo para conseguir ficar em pé lá, mas... PED é doping, tava né? lá. Pra quem não... PED é... É. Porque eu acho engraçado, às vezes a gente tem, tipo, uma palavra em inglês pra traduzir uma palavra em inglês, né? A gente tem, por exemplo, PED é uma palavra em inglês, doping é uma palavra em inglês, né? E eu acho extremamente... tipo, a gente tem show, né, pra concert, né, que outdoor e nos Estados Unidos é billboard, né? Então a gente tem palavras em inglês pra traduzir palavras em inglês, né? Porque Sim, eu acho que a grande questão de PED e doping é que PED parece muito menos agressivo, né? Exatamente. Inclusive no mundo do beisebol eles usam muito, tipo, foi pega um PED. Tá, sim, você estava dopado. O doping parece que, ele estava se drogando. Mas, enfim, eu acho que... Foi mais um trecho do episódio do cara do idioma, né? Mas sobre o Josh Simmons, eu acho que tecnicamente ele é o melhor tackle dessa classe. Mas eu acho que tem muitas questões para ele ser selecionado antes. Só que a boa notícia pro Josh Simmons é, se ele chegar no Houston Texans, o Houston Texans vai draftar ele, porque o Houston Texans precisa de qualquer corpo vivo na linha ofensiva. Verdade. Isso não inclui o Evan Neal, New York Giants, né? Então, 26ª escolha, Los Angeles Rams selecionando Colston Loveland, tight end da Universidade de Michigan. Os Rams quando eles selecionam no draft, eles selecionam muito bem, né? Então, se eles gostarem do Loveland, eu acho que dá pra confiar aqui no raciocínio deles. Talvez volta aquilo que eu falei sobre o medo com tight ends e tal, o time que tem algumas outras necessidades e tal, mas como é que você vê aqui o Colston Loveland? Se a gente for que o Tyler Warren tá na categoria tight end, abre parênteses, Rob Gronkowski, o Colston Loveland tá na outra, que é tight end, abre parênteses, Travis Kelce. É um tight end recebedor, vertical, que trabalha bem no meio de campo, mas com muito mais agressividade em rotas e tudo. Não é um excelente bloqueador, mas ainda assim eu acho que ele, como arma ofensiva, eu acho que ele é muito valioso. 27ª escolha, você colocou o Baltimore Ravens selecionando Tyler Booker, offensive guard de Alabama. Os Ravens perderam ali, né, o Patrick McCarry, né, que foi pro Jacksonville Jaguars. Aqui faz todo sentido do mundo, né? E tem uma pipeline, né, Alabama Ravens, né, historicamente, né? E a grande questão é que o Tyler Booker, ele é excelente guard só fazendo isso, tipo, sendo um ser humano gigante na frente de outro cara. Ele não vai ser um cara em zone scheme, não vai ser um cara que vai sair no pool. E eu acho que o Baltimore Ravens talvez seja o time que mais consiga esconder essas deficiências nos seus jogadores de linha ofensiva. Porque você tem o quarterback mais atlético da NFL, o Lamar Jackson. Então o Lamar Jackson, por muito tempo, ele escondia a falta de atleticismo do Orlando Brown, escondia a falta de atleticismo do Ronnie Stanley. Então o Tyler Booker vai ser pedido isso. É um termo que eles usam no scout, outra vez, cara dos idiomas, no scout americano, é que o Tyler Booker ele joga dentro de uma cabine telefônica. Ele não pode sair daquela cabine telefônica dele, senão é problema. Mas dentro da cabine telefônica, ele é um excelente guard. 28ª escolha, você colocou o Detroit Lions selecionando o Michael Williams, edge rusher da Universidade da Geórgia, que eu acho que dificilmente vai chegar lá, na 28ª escolha no dia do draft, porque ele é um cara que parece estar em ascensão, né? O Michael Williams é um cara engraçado nesse draft, porque ele não tinha produção na Universidade de Geórgia. Aí no bowl game do ano passado, botaram ele, entre aspas, na posição dele, que seria aquele outside linebacker, para ser um verdadeiro pass rush. Ele foi muito bem, teve um dos melhores jogos da bowl season. Então, assim, não, agora ele vai jogar na posição dele. Agora a gente vai ver o verdadeiro. E no primeiro jogo da temporada ele se machucou. Não perdeu a temporada, mas por causa da lesão ele não pôde jogar na posição dele. Tiveram que voltar ele para a posição que ele não tinha ido bem. Então é muito baseado em o que ele pode ser como um verdadeiro pass rusher na NFL.
Ele é um cara que ele é grande, ele tem braços longos, você tem ali as ferramentas. Mas, de novo, é outro cara que você ainda não conseguiu ver em ação do que ele realmente pode ser. Na próxima escolha, você colocou o Washington Commanders na 29ª, selecionando o Tre'Vayson Henderson, running back. Travion Henderson, running back de Ohio State. Que é aquilo, né? A gente já discutiu sobre os méritos aqui, mas você não acha que ele pode ser um pouco redundante com o Brian Robinson, ou você acha que eles se complementam? Eu acho que eles complementam. Eu acho que o Travion Henderson, ele potencialmente poderia ser até melhor que o Ashton Giant. Ele nunca vai ser melhor que o Ashton Giant, porque ele não é o cara que vai ser 3 descidas por causa da situação física dele. Ele não aguenta tanto assim quanto os outros running backs. Então ele foi muito bem ao Ohio State quando trouxeram outro cara, que era o Christian Judkins, para ser o bruiser da equipe, vai correr pelo meio dos tackles e ali para ganhar 2, 3 jardas. E o Trevor Henderson poderia ser o cara que recebe passe, poderia ser o cara que corre outside. Então acho que você tendo o Brian Robinson lá, que é mais o cara de I formation e vambora, se fosse a pensar jogar xadrez, você pode ter o melhor do Trevor Henderson, que é um cara que é excelente bloqueando contra o passe, excelente recebendo passes, que é uma arma de verdade no screen game. E ainda assim, quando ele consegue naquelas outside zones, ele é muito veloz, ele quebra tackles. Então eu acho que pro Washington Commanders seria excelente. Na 29ª escolha, aliás, 30ª escolha, você colocou o Buffalo Bills selecionando o Matthew Golden, wide receiver da Universidade do Texas. E eu acho extremamente engraçado como o Buffalo Bills faz tudo que o Kansas City Chiefs faz, mas um ano depois, né? Porque os Chiefs selecionam o Patrick Mahomes, no ano seguinte eles selecionam o Josh Allen. Os Chiefs fazem uma semi-reconstrução ali, se livrando do Tyreek Hill, distribuindo mais o dinheiro entre os wide receivers. E no ano seguinte os Bills fazem o mesmo com o Stephon Diggs. E agora eles selecionam um wide receiver velocista de Texas, depois que eles trocaram a escolha deles, os Chiefs selecionarem o Xavier Worthy. Assim como eles trocaram a escolha do Mahomes. Exatamente. Mas Matthew Golden, que assim, o Xavier Worthy, ele acho que no final da temporada já deu pra dizer que ele se desenvolveu além de ser um velocista, né? Acho que ele terminou muito bem a temporada. Mas esse era um dos Chiefs, né? Sim. E o Matthew Golden, ele não é velocista como o Xavier Worthy, né? Ele é muito rápido. Ele é mais lento que o Xavier Worthy. Assim como todos os seres humanos na face da Terra. Sim, mas teve o tiro de 40 jardas mais rápido desse ano, né? Sim. Não tão mais lento, né? Qual era o nome do wide receiver da universidade? Isaiah Bond. Que falou que ia bater o Xavier Worthy. Não foi nem o wide receiver mais rápido da Universidade do Texas. Os Bills precisam, né? Os Bills, eles precisam de alguém que ganhe do lado de fora, né? Eles precisam de que ganhe do lado de fora, né? Porque slot eles têm bastante até. Sim. Eu acho que o Matthew Golden, a escolha passa por isso. Eu não necessariamente acho que o Matthew Golden é o melhor wide receiver disponível. Mas em termos de esticar o campo, eu acho que ele é melhor dos que tem. Então acho que os Bills passam por isso. E também tem um pouco a gente não vai deixar o velocista de Texas cair pro Chiefs de novo, né? Verdade. Você quer comentar o momento difícil que o Josh Allen tá vivendo fora de campo? Não foi uma boa semana pro Josh Allen, né? Galavanteando com o Michael B. Jordan. Apenas. Imagina, cara. Que o Michael B. Jordan é melhor quarterback do Josh Allen? O Michael B. Jordan de Friday Night Lights? Com certeza. Vince Howard. Vince Howard seria a primeira escolha geral do draft. O Josh Allen de hoje também seria a primeira escolha geral. De hoje, né? Você acha que o Vince Howard jogaria... O Vince Howard, uma coisa eu posso dizer, o Vince Howard com certeza ele foi mais recrutado que o Josh Allen. Exatamente, isso que eu ia falar. Ele ia jogar em Wyoming, o Vince Howard. Ele ia jogar na Universidade do Texas. O Vince Howard iria jogar na Universidade do Texas. Imagina, assim, tu é um quarterback da NFL, tu é foda, tua esposa é uma das atrizes mais famosas do mundo e tá fazendo um filme super sensual com o cara mais bonito do mundo, né? Que é o Michael B. Jordan. Por mais foda que você seja, o Josh Allen é o MVP da NFL. Sim.
E ainda tá passando. Uma coisa, levantaram esse ponto, eu acho que no ano passado, que foi na semana que ele, tipo, ganhou o MVP e pediu ela em casamento. Falou assim, excelente semana pro Josh Allen, ganhou o MVP e vai se casar com a Hailey Steinfeld. E o meu ponto foi, ele ainda perdeu pros Chiefs na semana. De novo ele perdeu pros Chiefs. 31ª escolha, Kansas City Chiefs selecionando o Gray Zabel, offensive tackle / guard de North Dakota State. E aí volta aquela mesma questão que eu fiz algumas vezes, João. O nível de competição, né? North Dakota State, universidade menor, que produziu Carson Wentz e Trey Lance, né? Mais recentemente. Mas pros Chiefs, que vão selecionar um cara de linha ofensiva que vai precisar jogar, você não te assusta ser um cara de North Dakota State? O nível de competição sempre preocupa, né? Mas o que os Chiefs vão fazer? Eu acho que ele é o melhor disponível. E o Gray Zabel tem a versatilidade de jogar em qualquer posição da linha ofensiva. Não é que ele pode ser guard ou técnico, pode ser center, se ele quiser. Então, eu acho que com uma linha ofensiva tão debilitada quanto a dos Chiefs, pega o melhor jogador de linha ofensiva aí e depois a gente vê o resto. Ele tem que ser o left guard, né? Tem que colocar ele no lugar do Joe Thuney e... A princípio. E vamos ver o que vai a partir daí. 32ª escolha, o Philadelphia Eagles seleciona um cara que todo mundo vai falar, puta que pariu, deixaram cair pro Philadelphia Eagles, né? Vai ser essa escolha, alerta de spoiler. Você colocou aqui o Nick Emanwari, né? Você já citou ele, safety de South Carolina. E os Eagles aqui, eles estão numa posição que eles podem simplesmente selecionar o melhor jogador disponível, independentemente da posição, né? Sim, e o Nick Emanwari, eu acho que ele tem o quê de ser também ali nível Shamar Stewart de atleticismo, né? O outro cara ali que teve o Raj, se eu não me engano, o Raj dele foi 10. Raj é uma nota que pega várias métricas de testes físicos e tal, altura, peso, comparação, pra ver. Aí você cospe um número que é basicamente o atleticismo do cara, né? Sim, e o Nick Emanwari teve um número excelente, dominou o combine, e muita gente queria botar ele na frente do Malachi Starks. Eu acho que o Malachi Starks ainda é melhor, mas o Philadelphia Eagles está reconstruindo sua secundária, né? Ano passado, o Daniel Mitchell e o Cooper DeJean perdeu o CJ Gardner-Johnson esse ano, então acho que faz sentido um safety para eles. E o Nick Emanwari, de novo, ele tá naquele nível de atletas que a gente não vê todo dia. Coloca ele do lado do Reed Blankenship, né? E aí você completa novamente sua secundária. Segunda rodada do draft, tô olhando aqui agora, tem algumas escolhas interessantes, mas a gente vai falar no episódio exclusivo para apoiadores. Siga o João Eduardo Dutra no Twitter, @Duca_JE. João, muito obrigado pela sua participação. 30 segundos para você falar sobre o gol do Arrascaeta e a dupla Arrascaeta e Bruno Henrique. Os maiores campeões da história do Flamengo e decisivos, né? Gol de biquinho do Arrascaeta, Bruno Henrique como centroavante. Há um mundo que o Flamengo é campeão brasileiro em vez. Há um mundo. Cara, se o Pedro voltar bem, esse time é assustador. O que tá acontecendo no Flamengo? O Flamengo tá criando um caminhão. 1 bilhão de chances. O expected goal do Flamengo deve ser dígitos duplos toda a partida e não consegue fazer. E se você bota o melhor centroavante do Brasil nesse time, acabou. E o Pedro deve voltar nas próximas semanas, né? Parece que ele poderia ter sido relacionado hoje contra o Vitória, né? Mas... Há uma expectativa que ele seja relacionado na quarta. Eu não acho que vai, mas há uma expectativa. O jogo é aqui na quarta? É aqui. É a quinta, se eu não me engano. Quarta. É 9. Pô. Foda. Acho que é isso, Henrique. Tem como. Caralho, eu amo muito eles. Como é ridículo, cara. O tanto que eu amo eles. Porra, sou um cara de 33 anos. Tem como. É aquele meme do... Obrigado, você literalmente mudou a minha vida. E ele, eu sou só o Jorginho de Arrascaeta. Exatamente. Eu sou só o Bruno Henrique. Muito obrigado, João. Muito obrigado a vocês, ouvintes. E o podcast volta amanhã. Um episódio sobre NBA, exclusivo para apoiadores. Depois tem um aberto no meio da semana aqui no feed. E temos também um episódio sobre NFL, que a gente vai falar da segunda rodada no mock draft
do João Eduardo Dutra. Tem 2 quarterbacks aqui. Um grande abraço a todos. Tchau!